Fala tropa, seja bem-vindo ao TNS, aqui quem fala com vocês é o WL. Hoje a gente vai entrar no lado mais sombrio das artes marciais. Baki Hanma, o filho que lutou contra o próprio limite, também intitulado como Filho do Ogro. Muitos dizem que ele é o prodígio, só que cara, ele lutou muito e treinou muito para chegar onde está. Baki não queria ser só o mais forte do mundo, ele queria provar que podia encarar o próprio pai, que sim é o homem mais forte do mundo. Mas para isso ele precisou morrer e renascer várias vezes em vida. Caraca, tá maluco? Morrer? É, mano. Acredito que você conheceu o Baki através da Netflix. E mesmo esse da Netflix, você já viu o Baki passar por situações de morte, certo? Só que se você voltar lá atrás, quando o Baki era novo, ele lutou contra lutadores absurdamente mais fortes que ele, deixava ele em estado quase de coma, mas ele levantava. E por último, ele enfrentou seu pai mesmo criança. O seu pai colocava ele sempre no limite, e ele viu que esse limite, quando ele descobriu que sempre quando ele chega nesse limite, ele chega ali, vai empurrando mais um pouco, ele quebra o limite, ele se torna um novo ser. É como se ele tivesse em evolução constante. Ele descobriu esse macete, porém para chegar no limite é muita dor e sofrimento, quebrando ossos, destruindo o músculo, perfurando o corpo, e ainda assim, mano, o moleque sorria porque ele sabia que aquilo ali iria gerar frutos. E ele queria se tornar um homem mais forte do mundo, rapaziada. Não era só para derrotar seu pai, ponto, como vocês pensam da Netflix. Não, é porque antes de tudo, lá no começo de Baki, ele tinha uma mãe. Ele amava essa mãe mesmo ela menosprezando ele. Porém, depois de Yujiro Hanma matar sua mãe na sua frente, assim falando que esse seria o gatilho pro Baki evoluir, o Baki falou: eu não só quero derrotar meu pai para ter o reconhecimento da minha mãe, pois ela está morta. Agora eu quero matar meu pai porque eu quero me tornar o mais forte. E aí a gente vê o decorrer da história, as coisas mudando e tudo mais. Mano, é tão bizarro que a gente vê o Baki lutando contra alucinações, sabe? Para se desafiar contra o próprio medo. Isso é insano, rapaziada. Baki é a personificação da ideia de que o corpo humano pode ir além, se você aceitar que a dor é sua melhor amiga. Ryo Narushima, Shaman, um homem que matou a própria alma. Cara, essa obra é muito complexa e muito controversa para muitas pessoas. Mas enfim, Ryo era só um adolescente, até o dia que matou os próprios pais. Preso, humilhado e destruído, ele encontrou as artes marciais e ela encontrou ele no fundo do seu coração. E descobriu que através dela era a única forma de continuar existindo. Mas quanto mais ele lutava, mais a humanidade dele se despedaçava. Mais ela ia sumindo dentro da escuridão. Porque em vez de ele ir para aquele lado filosófico da arte marciais que a gente conhece, não. Ele foi para o lado onde você tira suas emoções, se tornando alguém mais frio, para você poder fazer golpes específicos com intenção de quebrar, matar e mutilar. Não é golpes de interceptar, de tirar o movimento do inimigo ali, da situação, não. O golpe que o Ryo treinava, a arte marcial em si que ele começou a se aprofundar, era uma arte marcial totalmente em volta para algo ruim. Cada golpe, cada queda, cada osso quebrado era como se dentro dele surgisse a energia muito podre, a podridão emanando dentro dele. Ryo não lutava para viver, ele luta para não voltar a sentir nada. Um guerreiro que transformou a culpa em força e a vergonha em técnica. Tokito Ohama, Kenga Ashura, um homem que morria lutando. Tokita foi criado para lutar, rapaziada. Treinado no estilo Nico, ele era o guerreiro moldado para enfrentar monstros corporativos e assassinos profissionais. O estilo de artes marciais dele foi totalmente voltado para um estilo de técnica contra certos inimigos. Porém, Tokita descobriu que a arte marcial dele era muito mais ampla do que ele pensava.
E uma coisa interessante é que o Rama estava morrendo por dentro desde o começo da obra. Cada luta corroía seu coração. Cada técnica drenava o pouco de sua vida que restava. E mesmo assim, ele sorria no meio da arena, coberto de sangue, cheio de poeira na cara, todo ralado, todo machucado, às vezes até mesmo com um punho inchado, mas mesmo assim, mano, ele ia lá, continuando, desafiando o destino. O Rama representa o lutador que prefere morrer de pé do que viver de joelhos. Ele não queria apenas vencer, ele queria provar que ainda existia algo humano dentro de um corpo feito para matar. Depois que ele descobriu toda a profecia em volta dele, todo o seu legado, o Rama mudou, deu um clique na sua cabeça. Quando ele descobriu o que seu mestre queria. O cara tava morrendo e ele sente aquela... Sabe, quando ele sente que a vida dele tá esvaindo, mas ele não para de treinar. Ele sempre quer chegar no limite, quebrar o limite. E isso pra ele é o normal que deve seguir. Miyamoto Musashi, Vagabond, o selvagem que encontrou o nada. Musashi é retrato cru do guerreiro. Ele não nasceu sábio. Ele nasceu com fome de crescer, fome de sangue, fome de se tornar alguém. E isso fez com que ele, a cada duelo, dasse o seu máximo, sempre se esvairindo. Ele tirava vidas como se estivesse cortando galhos secos, até perceber que a força sem propósito é apenas o vazio. Ao longo da história, ele apodrece, tá? De dentro para fora, afundando em si mesmo, até entender que a verdadeira batalha não era contra os outros, era contra o próprio ego que ele construiu. Vagabond mostra que a busca pela força é também a busca pela própria destruição. E isso é muito interessante, pois o Musashi ele começa com alguém humilde, alguém selvagem. Depois ele vai refinando, ele começa a lutar, ele começa a matar, até ele conhecer certas pessoas que começam a moldar a sua estrada de caminho. E essas pessoas o guiam nessa estrada. E quando ele chega, ele vê que ele está sozinho. E quando ele olha a estrada, ele percebe que essa estrada é a vida dele. E ele percebe o que ele construiu, que ele está podre. E aí começa um trabalho para se purificar através da própria arte marcial. Mas até lá, ele já se sacrificou muita coisa, pessoas e até mesmo a sua própria alma em muitas situações. Ele venceu todos, até perceber que não havia mais ninguém para matar, além dele mesmo. Tropa, esses homens foram longe demais. Ultrapassaram o que é certo, o que é humano e o que é vivo. Mas é por isso que a gente lembra deles, porque na dor eles encontraram a sua identidade. Se você também acredita que o verdadeiro lutador nasce no sofrimento, deixa o like, comenta também um pouco aí, um incremento, coloca um outro personagem, ou coloca qual você desse aqui, você, caralho, esse aqui foi o mais fodido pra mim, esse aqui realmente, pô, quando eu vi eu fiquei meio estranho, achei meio... Entendeu? Vamos comentar, vamos trocar ideia. Aqui é o TNS e a gente se vê na porrada, que aqui a porrada nunca para. Tamo junto, é nóis e fui.